Graça e paz, meus irmãos, que dia abençoado, né? Bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, cada vez mais nós possamos estar ligados, né? Temos agora que fazer dessa forma agora, através da filmagem, mas assim como as cartas de Paulo chegaram a cada irmão trazendo uma palavra ungida, uma palavra de unção, assim também, através dessas gravações, com certeza acreditamos e temos visto acontecer vidas sendo transformadas e sendo edificadas através desses recursos visuais. Amém? Eu queria compartilhar a devocional de hoje e queria compartilhar essa palavra com os irmãos, sabendo que essa semente que está sendo colocada na terra encontrará uma terra fértil, que irá brotar, que irá crescer, florescer e frutificar. Amém? E essa palavra, irmãos, que eu queria compartilhar com os irmãos, ela encontra-se em Atos capítulo 8, e eu queria ler a partir do versículo 27. Amém? Ele fala justamente o seguinte, meus irmãos: ele se levantou e partiu. Nós estamos falando de Filipe, né? No versículo 1, ele fala: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para sua casa, sentando-se em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. E sua humilhação foi privada de justiça. Quem pode falar os seus descendentes? Pois a vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe começou com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jerusalém. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco disse: o que me falta para que eu seja batizado? Interessante, irmãos, nessa passagem, eu queria compartilhar com os irmãos. Quantas e quantas vezes nós lemos essa passagem e ela se refere ao batismo, né? Ela se refere a uma mudança de vida, uma morte da vida carnal, da vida material, para uma vida nova espiritualmente. Aleluias. Mas essa passagem, irmãos, ela se prende a um fato. Vamos ver aqui no versículo, logo no começo do versículo, nós vemos que o eunuco era uma pessoa muito importante. Encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Irmãos, o irmão começa a entender que esse eunuco era um oficial. Ele tinha muito conhecimento. Depois nós começamos a ver que esse oficial era importante. E ele era o quê? Encarregado de todos os tesouros de Candace. Quem é Candace? Candace, meus irmãos, assim como no Egito existe a Cleópatra, que é a rainha, que tem o nome de Cleópatra, a rainha também do povo etíope chama-se Candace, ou seja, era de uma rainha, né? Era de uma rainha de tesouros da Candace, rainha dos etíopes. Então os irmãos veem a importância desse homem. E nós começamos a entender que mesmo ele sendo um oficial, sendo um guardador dos tesouros da rainha, ele estava primeiro, ele devia ter algum parente judeu, porque ele estava ia para a festa. E o que acontece, irmãos? Nesse mesmo momento, ele já podendo ter parentes, devia ter alguma descendência, tendo conhecimento, mas não conhecia as Escrituras. Interessante que ele começa a ler as Escrituras, mas mesmo com todo o conhecimento que ele tinha, ele não conseguia entender. E aí, meus irmãos, nós vemos nessa passagem a importância de ter o conhecimento da palavra. De ter o conhecimento da palavra para não só ser influenciados, mas também podermos influenciar outras pessoas. E nessa passagem, irmãos,
tão importante e o desfecho principal dessa mensagem é justamente o batismo. Mas os instrumentos que foram usados até chegar ao batismo desse etíope que são importantes. A nossa preparação, irmão, a nossa edificação na palavra do Senhor Deus é importante para que pessoas como essa, assim como você já deve ter pregado a pessoas do seu trabalho, a colegas de colégio, a vizinhos, aquelas que estão mais próximas de ti, ou até mesmo em locais distantes, essa palavra, irmão, tem que ser criada, tem que ser debulhada, tem que ser, sabe, trazida com transparência para que cada vez pessoas possam ser alcançadas. E essa é a palavra que eu queria deixar com os irmãos nessa devocional de hoje. Que permaneçam firmes na palavra, buscando cada vez mais o conhecimento e fazendo o que é 1 João capítulo 3, versículo 18. 1 João 3, 18, que fala justamente que não só as palavras, mas sim as atitudes. Filhinhos, não só fique nas palavras, mas fique na atitude. Eu sei que é isso que nós estamos fazendo e é isso que nós estamos crendo pela ação que está acontecendo na vida de cada um.